Meus amigos, tudo bom? Como é que estão vocês? Infelizmente, durante 2 quartas-feiras a gente não pôde trabalhar com o nosso presencial. Mas essa carga horária teve que ser dada, tem que ser dada, porque ela é o conteúdo programático e a gente não pode perder esse conteúdo programático. A nossa aula, que deveria ter sido presencial e não foi, ela pedia que vocês trouxessem aquele material manuscrito, que é um resumo do que significa a história da cultura, história e cultura, história cultural. Nas aulas presenciais que nós tivemos antes, logo que começamos, a gente viu que cultura é uma manifestação exclusiva do espírito humano. Não é? Toda a produção material e imaterial pela qual o homem interpreta, entende a realidade e transforma essa realidade em símbolos, nós denominamos cultura. Então a nossa linguagem é uma expressão da cultura. A nossa, como é que nós diríamos? A nossa dança, a nossa música, a nossa arte, as pinturas nas paredes de pedra em cavernas, as esculturas, são expressões culturais da espécie humana. A ciência, a mitologia, a religião, as regras morais, os códigos de leis, as nossas superstições, são também expressões da cultura. Então, é interessante que a gente perceba, que a cultura é algo que faz parte da essência do ser humano. Nenhum outro bicho produz cultura, só nós. Muito bem, ao longo da história, nós vimos que tudo isso parecia ser algo natural. Até que a gente vai perceber que em determinado momento dessa história, o homem começa a ver que essas expressões, essa maneira de viver, esse modo de viver, ele não é igual a todas as sociedades. Não é? A gente encontra frequentemente, em escritos antigos, a noção de que quem não faz parte da nossa sociedade é estrangeiro, é bárbaro. Assim os gregos chamavam. Mas esse nome bárbaro, na verdade, foi usado por todas as sociedades em relação àqueles povos que não pertenciam à nossa sociedade. Não é isso? Então, os egípcios chamavam de bárbaros quem não era egípcio. Os hebreus não somente achavam que os bárbaros, os estrangeiros, eram menos importantes, como eles se chamavam de o povo eleito, ou seja, aquele povo que, como é que nós diríamos, foi escolhido pela divindade e diferenciado e separado do resto do mundo, porque os judeus é que eram o povo importante. Então, isso caracteriza o que nós chamamos de etnocentrismo. É você achar que a sua cultura, a sua sociedade, a sua maneira de ser é melhor do que o jeito dos outros, a maneira de ser de outros povos. Muito bem, o que é que a gente pode dizer mais sobre isso? Bom, os gregos são os primeiros a tentar criar uma interpretação dessas diferenças de culturas e entender isso. Heródoto, o chamado pai da história, é o camarada que, pela primeira vez, observa os outros povos e faz as primeiras observações pertinentes, profundas e algumas vezes imparciais. Eu digo algumas vezes porque era difícil um grego ser imparcial falando de um outro povo que não fosse grego. Você sabe que os gregos se achavam também superiores ao resto da humanidade. Então, voltando.
Heródoto e mais tarde outros pensadores vão também fazer essa análise das diferentes culturas. Claro que os gregos não usavam essa palavra cultura, eles falavam povo. E a palavra povo, no sentido de nação, ou seja, conjunto de pessoas que têm o mesmo idioma, as mesmas tradições, não é, de religião, de história, o mesmo idioma, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a mesma maneira de se vestir, de comer, de se alimentar, enfim, que tenha a mesma cultura, era chamado de nação. A palavra nação já tinha essa identificação de cultura. Os romanos chamavam os povos de estrangeiros, não é, eles tinham de gens, né, as nações que não eram os civilis, né, que quer dizer os cidadãos, aqueles que eram romanos, né, e que, portanto, tinham uma superioridade em relação ao resto do mundo. E aqueles mais distantes eram chamados de bárbaros, palavra que vem do grego barbaroi, aquele que não fala uma língua civilizada. Bárbaro é o que balbuciava como uma criança, aprendendo a falar, que não tinha uma língua civilizada. Muito bem, aí a gente começou, não é, a ver as origens, e aqui eu já estou com o nosso manuscrito. Não é? O item 1, História da cultura, história cultural, história e cultura. Aí a gente falou o que é história e o que é cultura. História, você sabe, é a ciência, não é, que investiga, não é, de forma crítica, analítica, os fatos humanos ocorridos no passado, que são resultantes da vontade humana. Ou seja, a história não se interessa por um terremoto, a não ser que esse terremoto tenha provocado consequências sobre uma sociedade. A história não se interessa por uma erupção de vulcão, se essa erupção não provocou consequências econômicas, sociais, políticas e culturais sobre uma sociedade. Então, os cataclismas naturais não são fatos históricos. Não é? O dia a dia das pessoas só serão fatos históricos na medida em que esse trabalho da sociedade, dos trabalhadores de uma sociedade, esse trabalho é capaz de modificar e transformar a realidade social. Então, a escravidão que existiu em todo lugar do mundo, né, a vida de um escravo não é particularmente interesse do historiador. Mas a escravidão enquanto uma instituição, e que foi diferente em várias épocas, e na mesma época também era diferente em vários países, a escravidão interessa ao historiador. Porque é um fenômeno histórico que modificou e transformou as relações econômicas, sociais, políticas e culturais do povo que usou esse tipo de trabalho forçado, esse trabalho obrigatório. Né? Então, para a história só interessa aquele fato que modifica e transforma a realidade social. E o que é cultura? A gente viu, não é? Que a cultura é a manifestação material e imaterial produzida pelo ser humano, pelo homem, para interpretar, entender e explicar a realidade e demonstrar essa explicação de forma simbólica. Então o homem pinta o animal que ele quer caçar, porque ele imagina que pintando o animal, ele vai de uma certa forma prender aquele animal. Não é? O homem dança invocando o Deus da chuva para que haja, não é, a irrigação do solo que permita uma boa colheita. Então, na verdade, todas as expressões culturais nasceram primitivamente através da magia, através da superstição, através da mitologia. Tudo nasce a partir daí, não é? A pintura, a dança, a música, a narrativa mítica, as religiões, tudo surge desses aspectos mágicos que o homem primitivo, não é, desenvolveu na tentativa de entender o que era a realidade.
Mas à medida que o tempo foi passando, essas manifestações vão se desligando das questões mágicas, das questões míticas e das questões religiosas. A dança, que inicialmente tinha um contexto mágico, ela vai se tornando também uma forma de celebrar a alegria, não é? Ou a tristeza, não é? Ou simplesmente o prazer de estar vivo. Aí a dança se desliga do aspecto religioso. Lembre que em muitas sociedades existem danças que são realizadas, coreografias que são feitas dentro dos templos, não é isso? Mas, continuando, então a dança, o canto, não é? A música, uma série de atividades que nasceu ligada à religião, vai se transformando numa atividade que não tem mais nada a ver com a religião. E aí nasce a chamada cultura laica, a cultura leiga, a cultura desligada do sobrenatural, do mágico, do mítico. Muito bem, seguindo. A gente viu também, em aulas passadas, que a história da cultura está ligada, principalmente ao desenvolvimento do conhecimento científico do ser humano, a partir do século das luzes, o século XVIII, a era do enciclopedismo, 1701 a 1800. E aí 3 nomes a gente viu que eram importantes. A gente começa, por exemplo, com Hegel. E aí a gente aprendeu 3 expressões em alemão para estudar a cultura. A gente viu, não é? Volksgeist, e na sala de aula a gente aprendeu, não é? Que as palavras em alemão devem ser lidas divididas. Volks, que é povo, e Geist, espírito. E a gente viu o espírito popular ou nacional. A gente viu Zeitgeist, o espírito do tempo, de uma época. Ou seja, cada povo, Volks, tem a sua cultura própria, o seu jeito de ser, o seu espírito. Cada época, cada tempo, Zeit, tem o seu espírito. Ou seja, a cultura de uma época não será igual à que foi antes, nem ao que foi depois. Não é? A cultura, ela não é imóvel, parada. A cultura é dinâmica. E a outra palavra que a gente aprendeu também, não é? É Weltanschauung, 2 U's, não é? Que é Welt, world, mundo, não é? E Schauung, visão, não é? A visão no sentido de visão total. Então é a cosmovisão, a visão do mundo. Ou seja, a cultura, mesmo sendo diferente entre os povos e no tempo, a cultura é algo que existe em todo o mundo, porque, nós dissemos no início, ela faz parte do ser humano. É uma característica do ser humano. Muito bem, a gente viu que o estudo desses espíritos, desses entendimentos, dessas essências, desses fundamentos, dessas manifestações intelectuais de cada povo, aí a gente viu a palavra Volkslehre, o conhecimento popular, folclore, não é? Das ideias que caracterizam um momento histórico, olha aí, a época, Zeit, o tempo, inserido na visão totalizante, cosmovisão, Weltanschauung, que a filosofia permite. Portanto, a gente só pode estudar história da cultura com uma visão crítica, uma visão filosófica, uma visão que não tenha preconceitos. Ou seja, aquela história de etnocentrismo, eu sou o melhor, eu sou o maior, né? Minha raça é superior. Ninguém pode estudar cultura dessa forma. E esse foi o jeito errado do mundo inteiro, até um determinado momento, né? Até o século das luzes, estudar a cultura. Né? Aliás, vamos dizer que no século XVIII, no século das luzes, continuava havendo essa história de eurocentrismo. A cultura vista a partir da Europa. A Europa como uma espécie de referencial. Ou seja, o que não é igual à Europa é atrasado, é primitivo. Primitivo aí no sentido de inferior. Quando a palavra primitivo quer dizer apenas primeiro. Ou seja, o homem primitivo quer dizer o primeiro
a primeiro tipo de espécie humana. Não quer dizer um homem inferior. Seguindo, faz nascer a história da cultura. E de novo a expressão alemã, porque você já viu que foi na Alemanha que essa primeira preocupação vai aparecer. Aí se chama Kulturgeschichte. Geschichte em alemão é história. Cultura. Então, história da cultura. Valorizando as manifestações superiores do espírito. Aquilo que à época era considerado como um valor, um bem cultural pelas elites. Então, povo que não tinha escrita, não tinha cultura. Não tinha também história. Não? Povo que não escrevia, não tinha história. Auguste Comte, dizia pas de document, pas d'histoire, em francês. Sem documento, não há história. Vê que coisa absurda. Quer dizer que os nossos índios, chamemos assim, né, os povos originários, não tinham história. O homem da pré-história não tinha história. Ora, a gente sabe que a pré-história é o começo da história propriamente dita. Aliás, esse nome pré-história, você já sabe que ele surgiu na Europa como uma forma preconceituosa de examinar a realidade. Não é isso? Por que preconceituosa? Porque só existe história quando existe escrita. Então, antes da escrita, pré, no sentido de atraso. Produzida por intelectuais, reconhecidos como tais, nos meios oficiais do poder constituído. Então, cultura é a música clássica. A música popular não é cultura. Cultura é a literatura. Violeiros e cantadores não fazem parte da cultura. E a cultura, e essas expressões do povo seriam chamados de folclore. Ou seja, é uma manifestação inferior, menos importante. Da história da cultura para a história cultural. Já estamos na página 2, não é? Virando a página. A visão romântica da cultura popular, valorizando as raízes do nacionalismo. Isso foi característico do século XIX. É o início do romantismo. O romantismo é um movimento que a gente estuda na literatura, mas ele aconteceu também nas artes plásticas, na filosofia, na arquitetura, no conhecimento do homem em relação à realidade. Então, o movimento romântico valorizava a cultura popular, porque o nacionalismo é uma das características do romantismo. Então, é lógico, os românticos vão valorizar o povo, o homem comum. É também no século XIX que se desenvolve o estudo da antropologia. Antropos quer dizer humano. Logos, tanto faz razão como estudo. Antropologia é o estudo, teoricamente, do ser humano, mas não do ser humano biológico, mas do ser humano intelectual, do ser humano cultural. A antropologia estuda os seres humanos como entes biológicos, sociais, políticos e culturais, diferentes que eles são no tempo, do passado, e no espaço, na região em que habitaram. E iguais, porque todos os homens são iguais, na produção das relações culturais. Todos os homens dançam, todos os homens cantam, todos os homens produzem poesia, pintam, fazem escultura, narram seus feitos, não é? Guardam na memória acontecimentos do passado, conhecem o seu espaço geográfico, tentam explicar por que chove, por que faz sol, por que faz seca, por que há inundações, cultuam forças mágicas sobrenaturais, desenvolvem rituais, cerimônias. Pronto. Então, a antropologia é uma ciência que examina, não é, o ser humano dentro dessas mais variadas expressões. Desde os gregos a gente começou falando isso, não é, que há essa preocupação por tudo que é humano. Os pré-socráticos, por exemplo, Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. A medida aí é no sentido de referencial. O homem é que é o referencial. Se eu quero estudar qualquer coisa, o homem tem que ser o objeto primeiro.
porque é o homem que produz tudo. Então, se eu perder essa visão da importância de cada ser humano, eu não estou fazendo conhecimento. Sócrates é outro também que diz que o homem é, antes de tudo, um ser ético, ou seja, um ser que cria valores bons e valores maus, valores justos e injustos, e que cabe à filosofia ensinar ao homem a escolha dos valores bons, dos valores justos. Platão cria a ideia do homem ideal, que se realiza na polis e que obedece os valores da polis. Aristóteles diz que o homem, andros zoon politikon, o homem é um animal que vive em sociedade. Politikon aí no sentido de que vive na polis, né? O homem é um animal social. O homem é ser humano não é porque ele é um rebanho, nem um enxame de insetos. O homem é um animal que escolhe viver em sociedade e que precisa da sociedade. Os filósofos epicuristas, que seguiam Epicuro, e os filósofos estoicos, que pregavam em praça pública, não é? Embaixo dos corredores dos templos, dos mercados, esses corredores, não é? Sombreados, eram chamados de estoá. Quem ensinava na estoá, nos pórticos, eram estoicos. Os estoicos dizem que o homem é, antes de tudo, um cidadão, alguém que tem direitos e deveres dentro da sociedade. O universo medieval, na Europa cristã, diz que o homem é um animal transcendental. O que é através de transcendental, é que busca o sobrenatural. O homem não nasceu para a vida terrena exclusivamente. Essa vida terrena é uma passagem. O homem nasce para a eternidade. Então o homem é um animal transcendente que busca o sobrenatural, porque a alma tem sede de Deus. Claro que isso é uma visão teológica religiosa, mas foi uma visão de uma época, de uma cultura. E a gente não pode esquecer que a religião faz parte da sociedade humana, de todas as sociedades humanas, mesmo naqueles países que são oficialmente ateus, como a Coreia do Norte, por exemplo. O governo pode fiscalizar tudo, mas não pode fiscalizar a alma de cada pessoa. E no interior da sua casa, na Coreia do Norte, existem seguidores do budismo, do taoísmo, do shintoísmo, tudo isso às escondidas. O homem é um animal religioso, além de ter outras qualidades. Continuando, no mundo renascentista, o mundo dos estados nacionais, do absolutismo, o homem é, antes de tudo, um súdito, um subalterno do Estado. No mundo capitalista liberal, o mundo da Revolução Industrial, o homem é uma pessoa de direitos e deveres na sua universalidade de ser humano. Muito bonito, não é? O capitalismo criou a chamada democracia liberal burguesa, mas na prática a gente sabe que só alguns países do mundo é que tem essa maravilha em que todo mundo tem direitos, tem deveres, é cidadão. É a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda. Né? Aí você já vai reduzindo esses quase 100% de cidadania, né, e de respeito para 90%. Aí vem a Alemanha, a França, né, a Áustria talvez uns 80%, né, a Inglaterra, né, Itália menos ainda, Portugal, Espanha, mas ainda é melhor do que muitos lugares do mundo, até a barbárie que é o Afeganistão dos talibãs, não é? Ou as ditaduras como a Coreia do Norte, não é isso? Cuba, não é? E tantas ditaduras que existem por aí, a Nicarágua de Daniel Ortega. Infelizmente os historiadores não podem ter simpatias políticas. Quer dizer, pessoalmente ele até pode ser filiado a um partido, etc. e tal. Mas quando ele examina a realidade, ele não pode ter partidos, nem partidarismos,
nem seguir ideologias. Ele tem que analisar a realidade como ela é. Então, pode até doer para algumas pessoas ouvirem isso. Mas a Coreia do Norte é uma ditadura, Cuba é também. A Nicarágua caminha para isso. E outros lugares também. A Venezuela, pronto, paciência, acabou-se. Ninguém pode negar isso. Seguindo, o mundo marxista, né, que se desestruturou a partir da chamada Glasnost e Perestroika em 1989, a partir daí, ele só sobrevive onde na China comunista, outra ditadura, na Coreia do Norte, outra ditadura, e em Cuba, outra ditadura. Lá se exalta o trabalhador e se diz que o governo é a representação da vontade do proletariado, de todos os trabalhadores. Mas a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que isso é mentira, né? Nenhum trabalhador governa Cuba, nenhum trabalhador governa a China, nenhum trabalhador governa a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma dinastia, né? Faz 3 gerações que o poder pertence a uma mesma família. Na China, nenhum dos membros do Partido Comunista jamais deu 1 hora de serviço para ninguém. É um bando de parasitas, ricos, cheios de privilégios, que vivem à custa do trabalho de bilhões de chineses. Lá na China é bilhão. Em Cuba é uma miséria, é uma desgraça. Os membros do Partido Comunista têm uma vida, não é, privilegiada, enquanto o resto do povo não tem energia elétrica numa parte do dia, não é? Recebe um sabonete para poder durar o mês, uma pasta de dente para durar um mês. Não tem nenhum tipo de direito, não tem acesso a nenhum tipo de informação, como na Coreia também. Então, esses modelos de analisar, não é, estão aí. Como o homem é visto dentro dos mais variados regimes políticos. O saber antropológico, o finzinho da página 2, né, é atomizado nos clássicos de filosofia, ou seja, a antropologia pega, né, conhecimentos da filosofia, da teologia, da política, da história. Aí também no século XIX surge a sociologia, com Augusto Comte e Émile Durkheim. Você vê como os franceses têm uma importância grande depois dos alemães, não é, dentro desses estudos. Mas foi no século XX, na chamada Escola dos Análises, que é uma corrente histórica, não é, que reuniu vários historiadores, como Lefebvre e Bloch, Lucien Lefebvre e Marc Bloch, que criou a chamada interdisciplinaridade. Para estudar o ser humano, a história precisa de organizar cronologicamente os eventos, os fatos, mas precisa de informações de antropólogos, de etnólogos, de sociólogos, de economistas, de filósofos, de geógrafos, de estatísticos. E às vezes a história também precisa da física, da química, da biologia. Ou seja, não existe um conhecimento histórico sem você poder reunir isso daí tudo para, de outras disciplinas, outros conhecimentos, para melhor analisar, não é, os fatos humanos. E, obviamente, o fenômeno cultural também, porque a história estuda o fenômeno cultural. História da cultura, história e cultura, história cultural. Foi um historiador chamado Peter Burke que escreveu um livro chamado A História Cultural. E ele criou, então, a seguinte evolução para esses estudos. Primeiro, o homem estudou a história da cultura, do século XVIII, das luzes, até 1950. Depois, o homem criou a história cultural, de 1950, que se divide em história social da arte, que começou a partir de 30, com Arnold Hauser. A gente vai voltar a falar disso. A história da cultura popular, a partir dos anos 60, e a nova história cultural, a partir dos anos 80. Então, existem 3 vertentes para se estudar a cultura. A história social da arte, exclusivamente, não é, sobre arte, que nasceu a partir de 1930.
A história da cultura popular dos anos 60 e estudando também a história da cultura de massa, da cultura midiática. E a nova história cultural a partir de 80, que procura interpretar de uma maneira mais profunda, digamos assim, os fenômenos culturais. Muito bem, nossa aula não terminou. Essa é a primeira parte. Vamos dar um intervalo e aí a gente termina. Tá certo?